Quem gosta de identidade é polícia. Tem um corte do Alexandre Link no canal Cortes da Sarjeta, que é proveniente de cortes de live, do canal Quadrinhos na Sarjeta, do Alexandre Link. Eu gosto muito desses cortes que o Alexandre Link faz, porque eu acho ele uma pessoa sensata, que fala uma série de coisas interessantes. Eu não tenho tanto interesse em quadrinhos, então eu assisti poucos vídeos do Quadrinhos na Sarjeta, mas para quem tem interesse é muito interessante. Então é legal ter alguém que está politizando, está compreendendo que quadrinho também tem todo um viés político, mais progressista em uma série de coisas. Então tem isso, tá? A gente tá falando de uma live onde uma pessoa inteligente tá sempre respondendo uma série de questões, daí sai alguns cortes, eu assisto alguns cortes, e tem uma série de debates aí que dizem respeito a nós, que dizem respeito a quem tem interesse no canal, e eu gostaria de pegar um gancho, então, né, essa frase do Deleuze que o Link traz, né, de quem gosta de identidade política, e daí ele interpreta de certa maneira e faz toda uma reflexão. Eu queria fazer uma reflexão em cima disso também, porque eu acho relevante, eu acho importante essa discussão da identidade, e eu acho que o modo como o debate público trata a questão da identidade ainda é bastante problemático. O Link vai dizer que essa questão da identidade sempre foi muito utilizada pelo fascismo. É o lubrificante do fascismo. A gente vai criando um fichamento de si, isso é controle social e nós participamos como agentes desse controle social. Até aí eu concordo plenamente, tá? Então a identidade também é uma tecnologia de controle. Mas daí o Link se pergunta, como é que a gente pode se contrapor a isso? Porque se a identidade é um lubrificante do fascismo, ela é um mecanismo de controle, como é que a gente pode se contrapor a isso? E ele vai dizer não ter tanta ansiedade em se definir. Você não vai descobrir quem você é porque você não tem essência. Olha que interessante, essa coisa da ausência de essência é bastante pós-moderna, se a gente for ver, tá? Isso não tá só em Deleuze, isso tá muito em Deleuze, como também tem Foucault, que foi quem eu estudei muito mais, tá? Eu estudei mais Foucault, tô tentando entender Deleuze agora, mas não tá tão separado assim, tá? O próprio Foucault vai dizer que para ele o maior filósofo do século XX foi Deleuze. Ele vai prefaciar o Anti-Édipo, e essa admiração que o Foucault tem por Deleuze não é menor da parte do Deleuze por Foucault. O próprio Deleuze vai dizer numa entrevista que ele dá junto com Foucault, chamada Os Intelectuais e o Poder, que foi o Foucault que ensinou a gente a indignidade de pensar pelos outros. Eles tiveram uma amizade muito interessante, depois eles meio que brigaram. No final da vida, o Foucault estava dizendo como gostaria de reatar a amizade com Deleuze, e não deu tempo porque o Foucault faleceu antes. Você que está chegando agora no canal, eu sou o professor Daniel Cidade, bacharel e licenciado em filosofia, mestre e doutor em filosofia política e ética. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho. Quem se tornar membro do canal ou contribuir no Apoia-se, pode me mandar um e-mail, porque a gente tem um grupo de apoiadores do canal no WhatsApp. Aproveito para agradecer quem já está contribuindo e convidar vocês a me seguirem no Instagram e no TikTok. E o link traz outros elementos legais deleuzianos, como a ideia de uma cartografia do movimento. Como é que você consegue olhar para algo que está se mexendo? O que a ciência e a filosofia tradicional fazem é parar o objeto, parar as coisas para dizer algo sobre elas, parar as pessoas, as identidades, para dizer algo sobre elas, para dizer o que elas são, quando na verdade elas são fluxo, quando na verdade elas estão fluindo, quando na verdade elas estão em movimento. Isso é demasiadamente pós-moderno. Para quem acha que o Link não é pós-moderno só porque ele não está se dizendo pós-moderno, sendo que a maioria dos pós-modernos nunca se diz pós-moderno, e é só uma alucinação da minha cabeça essa ideia de comprar esse termo que é totalmente desmerecido, xingado, vira palavrão, e ninguém quer assumir esse filho, mas na verdade o que a gente tem é muitas pessoas pós-modernas produzindo muitos conhecimentos interessantes, e eu compro essa briga do termo pós-moderno. As pessoas não necessariamente vão gostar de se definir, mas vamos pensar nisso, né? Essa liquidez, essa modernidade líquida, chame como quiser, essa ideia de que as coisas não têm essência, você não tem realmente uma identidade, a identidade é proveniente do controle, isso é tudo muito pós-moderno. A minha crítica é essa ideia de que você não deve ter tanta ansiedade em se definir. Quando colocado dessa forma, claro que numa live de maneira descontraída, mas quando colocado dessa forma, dá a impressão, tá? Dá a impressão de que as minorias das que a gente está falando, né? Ele nem menciona as minorias na live nem nada, mas essas minorias raciais, minorias de gênero e mais uma série de coisas, dá a impressão de que essa disputa, esse debate sobre identidades que acontece hoje, né, na modernidade, seja ela uma modernidade líquida, uma modernidade tardia, né, porque a gente está na modernidade, a gente não está na pós-modernidade, não existe pós-modernidade enquanto época histórica, pelo menos ainda. Essa ideia de que
provém da ansiedade das pessoas em se definirem, então tá errada. Pra mim tá errada, tá? A identidade, o reforço, a luta pela identidade não é uma escolha. Entenda você que se você é uma pessoa negra, você não tem a opção se você vai se definir como negro ou não, você não tem opção de escolher ou não jogar o jogo das identidades. Você vai ser violentamente jogado no jogo das identidades. Se você é uma pessoa negra, você tem estatisticamente menos chance de entrar numa universidade. Você vai estatisticamente ganhar menos. Claro que, né, algumas pessoas negras podem ganhar muito bem, etc., mas massivamente, estatisticamente, você vai ganhar menos. Isso é completamente imaterial. Isso não é proveniente, se você for discutir identidade, não é proveniente de uma ânsia, de uma ansiedade, de um identitarismo seu. Você necessariamente vai ser colocado nesse lugar pelo poder dominante. Então, por isso que quem gosta de identidade é a polícia. Porque a polícia precisa saber quais são os corpos que ela pode matar e sair impune e quais são os corpos que ela precisa obedecer. A polícia se vai em Alphaville, em Jurerê Internacional, em Moema, no Leblon, ela sabe que ela está lidando com identidades, ela está lidando com corpos que ela não pode genocidar. Se ela vai nas periferias, se ela vai nos morros, nas favelas, ela sabe que ela pode matar ali. Então, esse jogo de identidades, ele está proveniente dentro do sistema de dominação, dentro do capitalismo, e ele não é uma escolha. Então, não adianta você, eu não vou ter ansiedade de me definir, eu não vou jogar o jogo das identidades. Você está necessariamente no jogo das identidades, isso é material e isso é proveniente da dominação. O que acontece é que no debate público hoje, a gente ainda consegue invisibilizar, tá? A gente consegue invisibilizar a faceta do poder dominante. Então a gente vai ver como identitário a pessoa da luta racial. A gente não vai ver o branco, a gente não vai ver a branquitude como identitária. A mesma coisa em questão de gênero, né? Quem são os identitários? Para nós é a comunidade LGBTQIAPN+. Inclusive a gente tira sarro, né? LGBTQIAPN+. É difícil de falar. Para que tanta sigla? Que coisa chata tanta sigla. Malditos identitários. Mas na verdade, a grande identidade, a que gera poder, a que produz todas as outras é a heteronormatividade, é a heterossexualidade. Então, branquitude e heteronormatividade são as grandes identidades do qual vai surgir o fascismo. Porque o fascismo, o capitalismo e todas essas formas de dominação são a defesa de certas identidades e tem por trás a defesa dos interesses materiais da luta de classes. Então a identidade realmente é uma questão de violência, mas é uma questão de violência que vem dessas identidades dominantes que se invisibilizam e daí a gente violenta todas as outras. A gente impede as pessoas de viverem a sua vida a menos que estejam sempre em luta. Você já parou para pensar que ser uma pessoa negra ou ser uma pessoa trans, por exemplo, ou ser uma mulher é estar sempre em luta contra um sistema que te oprime? Eu nem acho que o Link discorda disso, tá? Eu nem acho que ele discorda disso. Eu só acho que não ficou claro no vídeo dele e eu queria dar essa ênfase. Para não ficar a impressão de que as minorias falam tanto de identidade porque elas estão apaixonadas pela identidade, porque elas são as identitárias e porque eles ficam nesse joguinho de linguagem neutra, pronome neutro, várias siglas para a comunidade LGBT e mais um monte de coisa. Não é uma escolha, não é uma escolha. Todas as inúmeras possibilidades dos seres humanos se relacionar, que não precisariam estar catalogadas enquanto identidades, vão ser forçadas a se catalogar na medida em que existe uma identidade dominante que tem um respaldo material e que oprime todas as outras. Inclusive a si mesma, tá? Inclusive a si mesma, porque as pessoas heterossexuais, as pessoas brancas também têm dificuldade de se adentrar e de se identificar plenamente com aquilo que lhes é dado, né? Você tem que ser, então, você como branco, como heterossexual, tem que se comportar de tal maneira, quase ninguém realmente consegue se adequar a essas caixinhas. Então a luta sobre identidades não vai acabar se a gente silenciar sobre elas. Ela não vai acabar quando esse bando de identitário chato parar de falar de identidades. Se as pessoas negras param de falar de raça, a única coisa que acontece é que o racismo fica ainda mais invisível. Então é uma necessidade histórica falar e combater a questão racial. As pessoas são racializadas, você tá entendendo? Ser racializado é ter uma imposição que vem de fora através de você que te constitui enquanto sujeito racial. É por isso que as grandes empresas capitalistas, ao entenderem isso, começaram a cooptar as identidades, começaram a produzir o identitarismo, começaram a pegar, vem cá, você é negro, vamos fazer propaganda com você aqui para fingir que a gente não tá num mundo racista. Você é trans, vamos fazer coisa com você aqui para fingir que o nosso mundo não é transfóbico. Os dados de opressão, os dados materiais de opressão racial, de gênero, etc.,
etc., eles continuam extremamente violentos, tá? As pessoas trans, elas vão ser jogadas na prostituição, elas vão apanhar, elas vão ser estupradas um monte. As mulheres também, elas continuam sendo abusadas, continuam sendo estupradas, continuam sendo violentadas, continuam ganhando menos. As pessoas negras também. Inclusive tem todo um jogo de identidades, né? Então quem mais ganha são os homens brancos, depois as mulheres brancas, depois os homens negros, depois as mulheres negras. Então a gente consegue até quantificar isso e começa a ver que tem todo um jogo de identidades que fica jogando um contra o outro para que o sistema dominante continue. Então as grandes empresas capitalistas sabem disso e jogam muito bem o jogo da identidade. E daí a gente tem uma esquerda que fica recusando esse jogo porque ele é identitarismo, né? Uma esquerda, então, que abdica disso. Fodam-se vocês identitários, fodam-se vocês que estão buscando mudar a cultura através de uma série de dispositivos e ferramentas culturais, fodam-se vocês que estão tentando se apoderar também da indústria cultural para poder fazer o seu jogo de uma maneira que a gente consiga, inclusive, fortalecer a luta de classes. Vocês vão ser separados, é dividir para conquistar. E daí a gente tem uma esquerda liberal que joga o jogo das identidades e vai fazendo, então, vai dando respaldo a essa visão pejorativa de uma esquerda identitária, tá? Essa é a esquerda liberal, precisa ficar muito claro. E a gente tem toda uma esquerda mais radical, ou que se acha radical, que também é identitária, porque tem o identitarismo de classe, que silencia sobre a identidade, tá? Silencia uma esquerda mais radical que silencia sobre a identidade. Quem é que não vai silenciar? São as pessoas que vão ser jogadas na caixinha do pós-modernismo. Os pós-modernos chatos, que querem linguagem neutra, que debatem raça, que debatem gênero, e dizem que não é só homem e mulher, que o gênero é uma performance e uma série de coisas, né? Então, Judith Butler e toda a galerinha da teoria queer e mais uma série de coisas. Eu tô aqui para dizer que existem duas armadilhas da identidade. Uma é só falar de identidade, é achar que a gente vai triunfar somente pelo debate da identidade, somente reforçando, então, fazendo propaganda com pessoas negras, pessoas trans, né? Essas pessoas sendo cooptadas pelo sistema. Isso é uma armadilha da identidade. A gente não vai triunfar cooptando as identidades minoritárias no capitalismo. Não existe triunfo no capitalismo. A outra armadilha da identidade é silenciar sobre as identidades, tá? Também não vai ser silenciando sobre as identidades. Não tem como acabar com essa ânsia de se definir, tá? Você pode até entender a definição, as identidades, como algo líquido, e eu entendo dessa forma, mas elas não são uma escolha. Falar de identidade não é uma escolha, tá? Ou a gente silencia e com isso fortalece a identidade dominante e opressora, ou a gente compra essa luta, e eu tô aqui chamando vocês para comprar essa luta e para entender que ela não é incompatível com a luta de classes, ela não é incompatível com o marxismo, ela não é incompatível com absolutamente nada nessa luta. Pelo contrário, sem ela não vai ter vitória. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais. O vídeo já acabou. Eu tô aqui só para tentar te convencer a se tornar membro do canal, ou contribuir no Apoia-se, ou fazer uma contribuição isolada por Pix. Se cada pessoa que curte os vídeos fizer um Pix de R$1 para cada vídeo que gostou, eu já vou ter como viver plenamente do canal e falar livremente sobre tudo aquilo que eu acho que precisa ser falado. Eu meio que liguei o foda-se, sabe? Eu tenho 22 anos de filosofia e eu não tô aqui pra ficar pensando, ai, mas meu Deus, será que se eu falar isso vai ofender fulano, ciclano, beltrano e blá blá blá? Não dá, gente. Eu preciso ser radicalmente, visceralmente honesto aqui. Eu preciso de tempo para estudar, plenitude para isso e o direito, inclusive, de errar. O direito, inclusive, da gente discordar e não se odiar, porque eu acredito nisso, né? A menos que você seja fascista ou alguma coisa, eu acredito nisso e eu acredito que existe um teto para isso. Se você contribuir no Apoia-se ou se tornar membro do canal, você também vai poder participar do grupo do canal que já tem pouca gente ainda, tá meio parado, mas é um grupo onde a gente vai poder trocar uma ideia, onde você pode fazer sugestão, onde eu aviso as coisas, né? Se eu for fazer uma live, mas bem em cima da hora ou alguma coisa, se eu for lançar um curso, enfim, vários projetos que eu pretendo tocar daqui pra frente, inclusive, o primeiro lugar onde eu vou avisar vai ser no grupo do canal. Então seria muito legal ter você contribuindo e participando do grupo. Já tem uma galera bem legal lá e dá inclusive pra conhecer pessoas legais, tá? Porque são pessoas que também gostam do canal e quem gosta do canal é um pós-moderno muito massa, né? Vamos ser sinceros.